Irmãos, de alguns domingos, quando eu estou pregando no livro de Atos, nós estamos caminhando capítulo a capítulo, versículo a versículo, perícope por perícope, e nós chegamos então no capítulo 19, e eu convido a todos a lermos juntos a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós faremos a leitura dos versículos 23 até o versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós faremos a leitura do versículo 23 até o versículo 40. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que lhes acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar uma vez mais? Santo eterno, poderoso Senhor, nosso Deus, nós clamamos que o Senhor possa, uma vez mais, ó Deus, nos abençoar e que possamos compreender a sua palavra. Nos enche com teu Espírito Santo. Ó Deus, abre a nossa mente, quebranta o nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é uma narrativa que não muito popular em pregações, mas é a palavra de Deus, e nós temos a certeza que aqui o Senhor fala conosco, porque nós percebemos nesse texto que o Evangelho, ele é contracultural. Nós estamos nos debruçando no livro de Atos há alguns domingos, e quando nós chegamos nesta parte do texto, lembrando que Paulo está no início de sua 3ª viagem missionária,
Ele está impactando ali as cidades da Ásia pelo poder do Evangelho. Então ele chega em Éfeso, ele prega o Evangelho, pessoas creem em Jesus, uma grande igreja se levanta ali, a ponto de pessoas rasgarem livros de magias e bruxarias, e o texto nos diz um pouquinho antes aqui, que aqueles livros valiam muito, muito dinheiro foi rasgado, porque as pessoas depositaram a sua confiança em Jesus, porque pessoas começaram a crer em Jesus. Aquela cidade totalmente idólatra estava conhecendo o poder do Evangelho, estava provando da salvação de Jesus, um avivamento bíblico estava acontecendo naquele lugar, pessoas estavam se arrependendo, pessoas estavam abandonando a idolatria, pessoas estavam abandonando a vã religiosidade, e então vivendo para a glória de Jesus. Nós percebemos aqui na cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade onde havia ali vários templos dedicados ao imperador, mas ela era muito formosa ou muito famosa por ter um templo da deusa Diana, também chamada de Artemis, né, pelos efésios, e Diana pelos romanos, era considerada a deusa da fertilidade. E além de ser um templo muito vistoso e ser feito um culto pagão lá dentro daquele lugar, aquela cidade era muito visitada, era um ponto turístico, porque aquela grandiosa, uma das 7 maravilhas do mundo da época, chamava muita gente e trazia muito dinheiro de fora pelo turismo. Então percebam, queridos, que quando Paulo prega o Evangelho naquela cidade, ele está trazendo pessoas para Jesus, mas ele está expondo também a religiosidade, ele está expondo a pecaminosidade daquele lugar. Paulo estava atrapalhando os negócios daquela cidade, porque pessoas ali ganhavam dinheiro com a idolatria de outros. E percebam, queridos, que não é diferente do mundo de hoje. Percebam que não é diferente da cidade que nós moramos, do país que nós vivemos. Percebam que é a mesma condição de pessoas presas em religiosidade, pessoas presas em idolatria, pessoas ganhando dinheiro com essas idolatrias, e assim acabam se tornando contra também o Evangelho. E uma reflexão que chega no meu coração ao lermos esse texto, que deveria chegar ao seu também, é o quanto de impacto a minha pregação, a minha vida tem interferido no meu meio ambiente. Quando Paulo chegava em qualquer cidade, ele era intencional, ele buscava pessoas, ele via onde pessoas estavam ajuntadas, onde pessoas estavam vivendo, então ele chegava lá, se misturava com elas, pregava nas sinagogas, arranjava alguma oportunidade de falar para aqueles que se reuniam por algum motivo religioso. Ele foi até mesmo até o panteão, pregou ao Deus desconhecido, aproveitou uma grande deixa para pregar o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. E percebam, queridos, que nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. Paulo foi convidado a ser um discípulo de Jesus. Ele interferiu na sociedade que ele viveu, e nós também somos convidados, somos chamados a atenção a interferirmos no ambiente que nós estamos, no ambiente familiar que nós vivemos, no bairro que nós moramos, no condomínio que nós moramos, no ambiente de trabalho que nós trabalhamos, no ambiente acadêmico que nós estudamos. O tempo todo nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus, que pregam um Evangelho que é contracultural. O discípulo contracultural de Jesus percebe, em primeiro lugar, nesse texto, que o Evangelho expõe o pecado da cultura. O versículo diz que por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Com esta frase, por esse tempo, Lucas indica que o alvoroço ocorreu quando Paulo estava prestes a deixar a cidade de Éfeso, mas ainda não havia deixado. Ele estava lá naquele lugar ainda, e então aquela perturbação se levanta, e foi muito grande, tomando uma proporção gigantesca, porque um homem chamado Demétrio percebeu que ele estava tendo prejuízo. Porque um homem percebeu que o cristianismo, ele percebeu que o evangelho pregado naquela cidade, que aquilo que Paulo estava ensinando, estava atrapalhando os seus negócios. E na covardia, ele não fala abertamente sobre os seus negócios. Ele vai trazer a religiosidade para conseguir inflamar a cidade toda. Ele chama aqueles ourives, fala dos seus lucros, dos lucros dos ourives também, mas quando toma uma proporção maior, eles caminham para a religiosidade. Paulo escreve em 1 Coríntios, como se homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Foi grande a luta de Paulo naquele lugar. Foi grande a luta quando ele se dedica pelo Evangelho a pregar a palavra do Senhor e a pagar um alto preço por isso. E na sua intencionalidade ele confronta o pecado daquele lugar. Em todas as cidades que ele passa, ele é intencional. E uma pergunta que chega no meu coração é: eu estou sendo intencional? Eu estou pregando o Evangelho àqueles que estão à minha volta? Eu estou percebendo pessoas presas na idolatria? Eu estou percebendo que pessoas estão vivendo presas em religiosidade, mas que não vivem de fato para Jesus, que de fato não provam das maravilhas, das bênçãos que é ser um servo de Jesus, do privilégio que é pregar o Evangelho e que mais pessoas possam viver esta fé que nós vivemos, que mais pessoas possam estar aqui sentadas num lugar tão aconchegante para ouvir a palavra, para que nós possamos nos esmerar em servir uns aos outros, servir a comunidade, para que nós possamos nos alegrar em ver crianças serem batizadas, como nós vimos na manhã de hoje, nos alegrar com novos batismos de novas pessoas que estão crendo em Jesus, quando algum tempo atrás, no início desse ano, nós recebemos aqui novos membros, pessoas que não conheciam Jesus, e que alguém aqui pregou o Evangelho para elas, e então elas reconheceram a vida vazia que viviam, então vivem uma novidade de vida. Percebam, queridos, que Paulo viveu toda essa intensidade, e ele não chegava na cidade como um legalista, ele não chegava apontando o erro dos outros, ele não chegava falando: olha, você é um idólatra, você está vendo aqui como você tem um Deus aí, olha só que perversão que é entrar nesse templo dessa deusa Diana, olha só que está tudo errado o que vocês estão fazendo aqui. Ele não ia confrontando aquilo que o outro estava vivendo e que ele sabia que era errado, mas a preocupação de Paulo era pregar o verdadeiro Evangelho, a libertação que vem quando nós cremos em Jesus, que nos tira de uma religiosidade morta, que nos tira de ritos, que nos tira somente de uma fé mecânica, da idolatria, e nos traz para servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que demonstra o seu poder através do seu povo. Quantas orações nós já levantamos aqui, quantos milagres nós já vimos aqui, quantas lágrimas de alegria já rolaram nesta igreja, porque pessoas creem em Jesus, porque pessoas dependem de Jesus, porque pessoas pregam a esse Jesus, porque pessoas são contraculturais, porque pessoas fazem o simples, pregar o Evangelho, pregar que quem salva é só Jesus, não inventa a roda, não adiciona mais alguma coisa, não coloca um uso e costume, mas coloca Jesus como o centro da vida, coloca Jesus como a suficiência para cada um de nós, coloca Jesus como a suficiência daqueles que buscam uma vida vazia. Percebam, queridos, que quando Paulo chega na cidade, ele é intencional, ele procura pessoas para fazer o simples. Talvez nós não estamos vendo essa mesma intensidade na cidade que nós moramos, talvez nós abrimos o nosso celular e vemos absurdos sendo falado em nome de Jesus, talvez você entre na internet e perceba quantas loucuras do meio evangélico está sendo ensinado de totalmente errado, quanto que pessoas não estão preocupadas em fazer o simples, estão colocando uma carga mais pesada nas costas de pessoas, mas não pregam o verdadeiro Evangelho. Um grande risco que nós percebemos hoje é um Evangelho que não molda, que não transforma, que não muda nada, mas ao contrário, é um Evangelho que é moldado, rituais pagãos entrando dentro da igreja, pessoas negociando valores tão principais no Evangelho, para alcançar nichos, minorias, para alcançar públicos, não temendo verdadeiramente a Deus, com todo o temor que deve ter quando nós abrimos as Escrituras e assim nós ensinamos. Percebam, queridos, que o tempo que era vivido em Éfeso não é diferente dos nossos dias. Paulo pregava o Evangelho de Jesus, e nós somos convidados a pregar o mesmo Evangelho, a confrontar em amor o pecado, e ser a diferença, e fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Percebam, queridos, que nesse texto que nós lemos, a igreja está trazendo prejuízo para a cidade, porque o nome de Jesus estava sendo exaltado, o nome de Jesus estava reinando naquele lugar, e tudo que aqueles homens possuíam era um templo, era uma deusa, que trazia um lucro para eles por meio de vendas. Eles eram os mais pobres e não sabiam, porque não conheciam ao Deus verdadeiro, porque ao morrer eles teriam as suas almas condenadas, e a igreja de Jesus estava ali para salvar.
estava ali para transformar. E aqueles que viviam vida vazia, aqueles que viviam uma vida aos passos largos para o inferno, então tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. E essa transformação incomodou a cidade. E quando nós lemos os primeiros capítulos, até chegar ao capítulo 19 de Atos, nós percebemos o tempo todo isso acontecendo. Paulo e os discípulos de Jesus pregando o Evangelho, trazendo prejuízo para a cidade, trazendo prejuízo para pessoas, e as pessoas se levantando contra a pregação, se levantando contra a igreja. John Stott, comentando esse texto, e esta perícope, ele diz: era inevitável que mais cedo ou mais tarde a autoridade soberana de Jesus desafiasse a má influência de Diana. Mais cedo ou mais tarde, a autoridade soberana de Jesus desafiasse a má influência de Diana. Percebam, queridos, que quando os discípulos de Jesus são intencionais, quando os discípulos de Jesus pregam o verdadeiro Evangelho, quando os verdadeiros discípulos se importam com vidas, com pessoas, quando os discípulos de Jesus amam a Deus acima de todas as coisas, então assim conseguem amar o próximo como Deus nos amou, o Evangelho realmente é pregado. A glória de Jesus é exaltada, a autoridade de Jesus é soberana, então ela impacta aquela sociedade. Isso é um chamado para cada um de nós, a sermos agente de transformação na vida daqueles que nós amamos, a ser intencional na vida daqueles que estão à nossa volta, e que muitas vezes nós nos acovardamos e não conseguimos pregar o Evangelho. Um grande perigo que nós vemos hoje são cristãos que se amoldam aos outros para tentar alcançar os outros, e perdem a sua autoridade na fala, porque não estão sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser contra a cultura. Ser discípulo de Jesus não significa popularidade. Nenhum discípulo de Jesus buscou popularidade. Todos os discípulos de Jesus ouviram a voz do Mestre e então pregaram o Evangelho. Contaram sobre aquilo que impactou a sua vida e impactou a vida daqueles que estavam à sua volta. Quando Jesus entra, o pecado sai. Não tem como amoldar os dois juntos. E o que é triste é que muitas vezes nós, como cristãos, tentamos acomodar. Mas Jesus não tem acômodo. Ele é o centro. Ele é suficiente. E somente Ele é a verdade. Que igreja estamos sendo? Qual tem sido o nosso impacto na sociedade? Qual tem sido a minha pregação para aqueles que estão à nossa volta? O discípulo contracultural de Jesus percebe, em segundo lugar, que receberá furor e perseguição. Versículo 28 nos diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Lucas, ao relatar nesse trecho que nós estamos lendo, ele está contando sobre o alvoroço, sobre a perseguição se levantando mais uma vez contra o povo de Deus. E é interessante porque ele diz que era por causa do caminho. E nós, à luz da palavra do Senhor, somos lembrados que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a raiz desse conflito era econômico, nós vemos aqui. A perseguição da igreja se dá porque pessoas estavam amargando prejuízos, porque não estavam conseguindo vender as suas imagens e seus souvenirs, que não estavam conseguindo abastecer a idolatria daquela cidade, não estavam conseguindo manter o padrão que até aqui então eles estavam vivendo. E à luz desse texto nós percebemos que o Evangelho expõe o pecado da cultura. Porque quando nós adoramos a Deus, quando nós temos Jesus como centro da nossa vida, não cabe nenhum espaço para qualquer outro tipo de adoração. Quando Jesus ele se entrega por mim e por você, quando o seu sangue é derramado, nos lavando e nos purificando de todo o pecado, Jesus nos resgata para Ele, nos chama para ser um novo povo. E é interessante porque quando nós entendemos isso, a nossa vida deveria ser somente viver para esse Jesus que resolveu o meu problema eterno, que era a morte eterna, que era a ira de Deus, que era viver longe do nosso Criador, aquele que criou todas as coisas e viu que era muito bom. Percebam, queridos, que quando nós vivemos com essa intensidade, quando nós nos alegramos no Senhor,
quando tudo está difícil na nossa vida e nós estamos ainda com um sorriso no rosto, incomoda pessoas. Como assim você está feliz? Como assim esses homens aqui não negaram a sua fé? Como assim tantas vezes os discípulos de Jesus foram tentados e não desistiram, e o contrário, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia? Porque o centro da vida é Jesus, a sua satisfação é Jesus, o seu conforto é Jesus, meio às dificuldades da vida, o seu conforto é Jesus, em meio às enfermidades, os percalços, ainda assim é Jesus. Em meio à perseguição, a dor, a iminência da morte, Jesus. Perceba, querido, se você se dispor a pregar o Evangelho, com toda certeza algum tipo de perseguição você receberá. Algum meio social vai te deixar de lado, alguns amigos talvez não vão querer ser mais seu amigo. E quando nós percebemos isso, nós percebemos que o Evangelho nos chama para isso. Para sermos contra a cultura, para confrontar o pecado da cultura, para receber esse furor do mundo que jaz no maligno, porque os discípulos de Jesus nunca são bem aceitos neste mundo, mas os nossos olhos não estão neste mundo. Passamos por dificuldades, tribulações, perseguições, tantas coisas acontecem, mas a nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Jesus está voltando para nos buscar. Cada tempo que se levanta uma nova guerra, nós percebemos os comentários de internet: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E acaba a guerra, o pessoal meio que dá uma esquecida. Estamos numa nova iminência de guerra. Guerras pontuais estão acontecendo, a iminência de uma grande mundial novamente. E eu vejo novamente pessoas falando de maneira até vã: Jesus está voltando. Mas não estão se preocupando realmente se Jesus está voltando. A missão é urgente. Se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, se eu sei que eles estão vivendo em pecado, se eu sei que estão vivendo na idolatria, se eu sei que eles estão vivendo numa religiosidade, e eu creio em Jesus, é eu que tenho que avisar eles. Ainda que eu tenha que pagar um alto preço, eu vou pregar o Evangelho, porque não sou eu mais quem vive, mas sim Cristo vive em mim. Os líderes da igreja, ou melhor, os líderes da cidade de Éfeso, estavam tentando parar a igreja, mas a igreja estava vivendo um verdadeiro avivamento. Pessoas se arrependendo, deixando as velhas práticas. E aí isso causa furor. E não é algo novo. A nossa história é cíclica. Século XVI, nós tivemos lá a Reforma Protestante. Se fez necessária por conta das vendas, das indulgências, o quanto que a igreja estava caminhando para longe do que a palavra nos ensina. Então se levantou alguns homens, os pré-reformadores, também os reformadores, e eles também foram perseguidos, eles também foram aviltados, foram executados, foram queimados em praça pública, porque tentaram voltar para o centro do Evangelho, para a suficiência das Escrituras, para a suficiência de Jesus. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos pessoas sendo perseguidas, porque confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, eu fico preocupado muito com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, porque caminhando de perto com eles, eu escuto os relatos que o quanto que é difícil ser cristão, do quanto que é difícil não ser popular, do quanto que é difícil não ser aceito na escola, e o perigo que é quando eles mesmos percebem que estão se amoldando a este mundo para ser aceitos, para terem amigos, e então são confrontados pelo Evangelho, e assim retornam, e se mantêm firmes no Evangelho, assim como todos nós também, eu tenho certeza, corremos esse risco. O medo da perseguição tende a calar, mas a igreja do Senhor é o contrário: quanto mais persegue, mais ela fala, quanto mais persegue, mais ela cresce. E a nossa certeza de tudo isso, que nós estamos sendo sustentados por Jesus, é a procuração que ele fez em João, capítulo 17, versículos 15 a 18, diz assim: não peço, Jesus orando, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqueles discípulos estavam vivendo esta oração de Jesus. Eles não eram do mundo, mas estavam pregando a palavra, estavam pregando a verdade. Mas eles não eram do mundo.
assim como nós também estamos na cidade de Curitiba hoje, mas nós não somos daqui, nós somos do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos pregando a palavra que é a verdade, anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, anunciando que quem salva é só Jesus, anunciando a suficiência total em Cristo e em mais nada além de Jesus. Naquele local cabiam 25 mil pessoas, e eles estavam gritando ali: grande é a Diana dos Efésios. Por mais de 2 horas aquilo ali tudo estava acontecendo, e os discípulos de Jesus se mantiveram firmes. Kistemacher, comentando esse texto, diz que provavelmente a intenção da multidão era a mesma dos integrantes do Sinédrio em Jerusalém, e as vidas dos discípulos estavam em perigo. Aqueles homens estavam lá para condenar a igreja do Senhor, para condenar os discípulos do Senhor, para parar a igreja do Senhor. E aqui é algo que nós não devemos ignorar: um cristão, ele corre risco de vida. Um cristão, ele sempre está na iminência de ser perseguido, quando ele prega o Evangelho, quando ele fala a verdade, quando ele não se amolda ao mundo, quando ele anuncia a salvação em Jesus e a suficiência de Jesus. Talvez você esteja pagando um alto preço. Talvez você esteja pagando um alto preço por ser um discípulo de Jesus. E esse texto nos diz que vale a pena. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena não ser popular por Jesus. Vale a pena não se amoldar a este mundo por Jesus. E vale muito a pena ser um discípulo dele. E quando ele voltar, sermos chamados de servo fiel. Foste fiel no muito e no pouco, entra no gozo do meu Pai. Queridos, quando nos falta a visão de reino, a noção de paraíso, a noção que Jesus está voltando para nos buscar, a nossa missão é travada. Mas quando nós vivemos Jesus voltando daqui a pouco, a nossa urgência muda, o nosso foco muda, a nossa vontade muda, a nossa coragem muda, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando. O discípulo contracultural de Jesus percebe, em terceiro lugar, a boa mão do Senhor nos livra. Eles estavam ali num panorama totalmente desfavorável. Havia ali uma grande porção de pessoas gritando. Talvez os discípulos até pensassem que ali seria o último dia. Talvez estivesse até lembrando de Estevão, que foi apedrejado porque não negou Jesus. E tantos outros mártires que chegaram até aqui e foram mortos pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí então o versículo 35 nos lembra: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contrariado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Esse texto não nos diz que este escrivão era alguém convertido, mas a palavra do Senhor nos lembra que Paulo foi impedido de ir para aquele teatro. Paulo foi impedido de ir lá e defender a sua fé, e de pregar o Evangelho, ou de tentar defender o Evangelho. Ali pessoas, os discípulos de Jesus, seguraram ele. O versículo 31 nos lembra que os asiarcas, que também eram homens representantes da Assembleia Provincial da Ásia, que eram amigos de Paulo, impediram que ele fosse até lá. Mas esse impedimento não significou que eles estavam sozinhos, não significou que Deus não estava cuidando, que Jesus não estava olhando pela sua igreja. Pelo contrário, nós percebemos Deus cuidando do seu povo. Aquela assembleia que estava acontecendo ali virou uma grande confusão, ao passo de pessoas estarem lá sem saber por que elas estavam lá. Chegaram naquele lugar simplesmente porque viram um tumulto, pessoas gritando, e como o povo gosta muito de ver sangue, balbúrdia e aglomeração, então o povo chegou naquele lugar, nem estava gritando, nem sabia por quê, e o texto nos diz que chegou um ponto que ninguém sabia mais nem porque estavam gritando naquele lugar. Mas o Senhor, em meio àquela situação toda embaraçosa, tinha um propósito. Ainda assim a igreja do Senhor estava sendo cuidada pelo Senhor. E aqui vem algo importante para as nossas vidas, porque muitas vezes no caminhar, no decorrer da nossa história, até da mesma nossa pregação, de nós vivermos como discípulos de Jesus, parece que Deus está longe, parece que a nossa vida é tão difícil, eu me esmero tanto em fazer o certo e dá tudo errado. Parece que quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais complicação chega na minha vida.
Parece que quanto mais eu tento ler a Bíblia, mais eu tento orar, mais dificuldade chega. Parece que quanto mais eu quero ser um servo, um discípulo de Jesus, mais as pessoas me ignoram, mais eu perco amigos. Queridos, o Evangelho está nos mostrando que o Senhor está olhando por nós, que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor, e a palavra nos ensina que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Ele sabe quando nós choramos no desespero, o Senhor conhece o nosso clamor, o Senhor conhece. Ele não está alheio a isso. O Senhor estava vendo o sofrimento dos discípulos naquele momento, o Senhor estava vendo o alvoroço que se levantou, o Senhor estava junto ali naquele momento que o povo se levanta contra a igreja do Senhor, contra os discípulos do Senhor, e sutilmente Deus faz a obra extraordinária, usando pessoas que talvez fossem ímpias, para apaziguar, para acalmar, para trazer a calmaria, para que a missão da igreja continuasse, para que os discípulos de Jesus continuassem falando e pregando o Evangelho em toda a Ásia. É o mesmo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. É o mesmo cuidado que nós provamos quando tudo está difícil, quando tudo está muito pesado, quando eu não quero mais falar de Jesus para ninguém, eu não quero nem orar mais, porque minha vida está muito pesada. O Evangelho vem com esse acalanto, nos lembrando que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor não é pego de surpresa quando chegam os dias difíceis, os dias maus até nós, que o Senhor está cuidando do seu povo. A oração sacerdotal de Jesus nos lembra que o Senhor tem um propósito para a igreja dele na terra, e que não vai chegar dificuldade que o povo de Deus não suporte, e que ainda chegue, que o povo de Deus a vida seja ceifada, ainda assim já está sendo encaminhado para o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Percebam, queridos, que é só lucro ser discípulo de Jesus, mas em nenhum momento a palavra diz que é fácil. Há um alto preço a ser pago. Quando Jesus nos chama para tomar a nossa cruz e o seguir, é a cruz de Jesus, não é a nossa. É vivermos para a glória de Jesus, não mais para a nossa. É vivermos nessa sociedade entendendo que nós seremos odiados, mas odiados pelo nome de Jesus. Percebam, queridos, que o Senhor, Ele faz o extraordinário, Ele cuida nos mínimos detalhes. Aqueles homens estavam ali interferindo na cidade pelo Evangelho, e pela acusação estavam sendo condenados, mas o Senhor tinha um propósito naquela cidade, e o propósito do Senhor era resgatar muitos que estavam ali, muitos que estavam nas próximas cidades que Paulo pregou, na mesma intensidade que onde você está hoje, você é chamado para ser um discípulo de Jesus, e que ainda que se levante dificuldades, o Senhor tem mais para você, o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para a igreja dele. A igreja do Senhor vem avançando há tanto tempo, e nós somos convidados a perceber que nós fazemos parte do povo de Deus, e fazendo parte do povo de Deus, chegam as dificuldades por ser povo de Deus, por sermos contraculturais, mas chegam também os cuidados do Senhor especiais para cada um. Chega o livramento, chega o amparo do Senhor. Paulo, quando está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 8 a 10, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignorais a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Perceba que Paulo está cuidando da igreja de Coríntios, da igreja de Corinto, lembrando daquilo que ele viveu em Éfeso, lembrando daquilo que ele viveu na Ásia. Percebam, queridos, que toda a nossa vida é uma preparação para a próxima fase, e que em todas elas nós somos convidados a depender e confiar no Senhor, a sermos intencionais, a sermos contraculturais, não negociarmos a nossa fé, não negociarmos a nossa santidade como povo de Deus, e confiarmos o tempo todo no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos. Paulo estava falando do que o seu coração estava cheio. Nós somos convidados a testemunhar também daquilo que o nosso coração está cheio.
E aqui vem uma pergunta: o nosso coração está cheio de Jesus? O nosso coração está cheio de amor pelo próximo? O nosso coração está cheio da vontade de Deus? O nosso coração está cheio de viver uma vida para a glória de Deus? O nosso coração está cheio de sermos contraculturais, de sermos intencionais nesse mundo que nós consideramos tão mal? O convite que o Evangelho nos traz é vivermos para a glória de Deus. O convite que o Evangelho nos traz é encher o nosso coração da verdade, da fonte de vida, Jesus Cristo. E muitas vezes, queridos, nosso coração parece estar tão vazio pelo simples fato de nós não conseguirmos ter um relacionamento direto com Deus. Por não conseguirmos mais tempo de oração, não conseguirmos orar, não conseguimos ler a palavra, não conseguir ter um tempo de adoração, um tempo especial com o meu Deus, aquele tempo que Jesus ensinou: vai lá no quarto, no secreto, fala comigo em secreto. Esse tempo, queridos, é o que nos dá tudo o que é necessário para nós pregarmos o Evangelho. Porque se o nosso coração está cheio de Jesus, naturalmente nós falaremos de Jesus. E o convite que o Evangelho nos traz é sermos contraculturais, impactar a sociedade, ser a diferença pelo poder do Evangelho. Jesus é a paz. Ele veio ao mundo para trazer a paz, mas não a paz como nós desejamos ou não como nós entendemos, mas a paz com Deus. A paz que nos tira da condenação do inferno, da condenação da morte eterna e nos traz para a vida eterna em Jesus Cristo. A pregação do Evangelho tem consequências eternas. Não esqueça disso. A pregação do Evangelho tem consequências eternas, porque vidas são impactadas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar o cântico: Vem o Senhor minha vida oferecer.